Graça e paz a toda a igreja, aos amados irmãos que estão aqui presentes, e aqueles que estão nos assistindo. Bom te ver também, Gabriel. Bom te ver aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto de um livro muito interessante. É um livro que faz uma defesa do ministério da mulher na igreja e traduz alguns textos difíceis de ser compreendidos sobre a mulher na liderança, sobre a mulher no ensino da igreja. E eu gostaria de ler esse texto. Seguindo pela rua, a multidão que ruma à periferia da cidade nos envolve. Você desvia os olhos e, na claridade do sol, percebe uma colina árida com um tipo de templo no topo. Quanto mais se aproxima, mais identifica colunas de mármore branco que sustentam um imenso telhado que se enxerga contra o céu de um azul maravilhoso. Por toda parte se espalham homens, alguns com vestes de linho branco imaculado que balança com o vento. Outros estariam nus se não fossem a tanga suja e uma tira de couro envolta no pescoço. Desses últimos, alguns tentam levantar cargas imensas acima de suas forças e outros puxam carros pesados. Ao subir a colina, você nota um espaço protegido por ciprestes à sombra. E à sombra, alguns jovens estão assentados na poeira, aos pés de um homem velho de pernas tortas. Ele fala e, a despeito do calor, os rapazes parecem à vontade, interessados, o rosto voltado para ele, ansiosos para ouvir suas palavras. Você também se sente atraído pelo ancião e se esforça para ouvi-lo. Ele fala em sotaque fácil de entender como um aristocrata. O inferno não existe, afirma baixinho o professor. Não precisamos viver com medo do castigo em algum lugar desolado após a morte. Nossa punição já está conosco aqui e agora. Zeus cobrou o preço por nosso pecado no início do tempo, quando nos castigou com essas criaturas. E ele planejou de um jeito que não somos capazes de existir sem a ajuda delas e nem conseguimos suportar a companhia delas. Gargalhadas interrompem. Não temos como fugir desse sofrimento, pois ele vive entre nós. São nossas irmãs, mães, noivas, esposas, filhas, amantes, concubinas. Além do mais, se dedicarmos a vida a fazer coisas erradas ou se formos covardes, depois de morrermos, Deus nos mandará de volta ao mundo como mulheres. Você se detém para assimilar tudo isso, depois se volta para alguém e pergunta: quem é ele? Puxa, você não conhece o maior filósofo vivo? O discípulo do próprio Sócrates? Esse é Platão, claro. É estranho ouvir palavras tão rudes como essa a respeito de mulheres. Principalmente num momento que existe uma palavra tão forte sobre o feminismo, ou sobre a defesa dos gêneros, ou a defesa das escolhas. Mas foi exatamente num contexto cultural, de crenças, de valores, que a cultura grega foi formada. Existe uma história chamada Caixa de Pandora. Não sei se vocês já ouviram essa história. Que só homens viviam felizes no paraíso. Que de repente Prometeu foi lá e roubou a chama do Olimpo. E Zeus ficou tão zangado com aquilo que ele resolveu pedir para um ferreiro que morava no inferno, literalmente, no subsolo, construir uma criatura
para poder castigar os homens por terem recebido o fogo do Olimpo. Então esse ferreiro, que é do submundo, criou uma criatura chamada mulher. E junto com essa criatura, ele deu uma caixa. E Zeus falou o seguinte: olha, você só vai abrir depois que você estiver com um homem. Só que ela, curiosa, porque o esposo dela viajou e ficou muito tempo longe, ela ficou tão curiosa que não aguentou e abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, todo tipo de mal entrou na humanidade. A mentira, a desordem, isso tudo entrou no mundo através da mulher. E isso não era uma história, um conto, isso era aquilo que eles acreditavam, era a crença deles. Eles acreditavam nisso, isso fazia parte do discurso deles. Isso fazia parte das rodas de ensinamentos. Quem diria o Platão, aquele homem, um filósofo tão reconhecido e admirado pela ciência, pelos estudiosos, pelos filósofos, por aqueles que gostam de pensamentos, psicólogos e teólogos, quem diria que um homem que se dizem que é tão culto, que se diz ser tão culto, pensar algo dessa forma de uma mulher? Mas isso fazia parte da cultura. Isso fazia parte da cosmovisão daquele tempo. E tem um poeta chamado Hesíodo, que foi um poeta grego que escreveu a Teogonia, que é um livro onde conta o nascimento, a criação dos deuses. E ali ele conta uma outra forma da Pandora, que essa Pandora, na verdade, não era uma caixa, a Pandora, na verdade, era a própria mulher. E esse livro, ele é correspondente ao nosso Gênesis, a criação, o início do mundo. E eles acreditavam, isso fazia parte do pensamento deles. E esse poeta, porque vocês sabem que os poetas, os escritores, aqueles que mexiam com arte, eram pessoas que influenciavam muito o pensamento do povo. E traziam criações que acabavam se tornando verdade para a civilização. E ele diz o seguinte: segundo ele, houve um tempo em que os homens viviam felizes na terra. Isso é uma forma dele interpretar essa caixa de Pandora, porque ninguém sabe quem foi o escritor dessa história. Mas sabe que isso chegou até nós, que foi trago até nós, que sobreviveu até nós essa história. E que os homens viviam felizes na terra, sem mulheres. Mas quando Prometeu roubou o fogo dos deuses do Olimpo e entregou à humanidade, o paraíso se perdeu. E dentro dessas questões, desses valores, dessas crenças, a mulher foi sendo respeitada. A dignidade da mulher foi sendo destruída. Porque quando Deus ele faz a mulher, que foi a cereja do bolo, porque foi exatamente quando Deus olha para o homem e fala o seguinte, ele fala consigo mesmo. Deus naquele momento ele pensa, não é bom que o homem esteja sozinho, far-lhe-ei uma auxiliadora. E só depois que Deus cria a mulher que ele fala, é muito bom. Você vê que todo o pensamento de Deus, toda a forma de Deus pensar sobre as pessoas foi sendo distorcido pela humanidade por conta de uma visão distorcida por causa do pecado. E quando o Senhor fala que faria uma auxiliadora para o homem, ele fala essa palavra no original hebraico, são formadas por duas palavras que significa igualmente forte. E muitas pessoas utilizam essa frase auxiliadora como se a mulher fosse algo abaixo do homem. Como se a mulher estivesse num patamar abaixo do homem. Mas a palavra de Deus está falando exatamente o seguinte: igualmente forte, mas com papéis distintos. Com responsabilidades dentro do propósito de Deus distintos, mas igualmente forte. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que tu fizeste? Aí Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deste.
Aí a mulher fala, eu fui enganada. E ali já começa o subjugamento da mulher. E ali começa o distanciamento do propósito primário de Deus para a humanidade. E nisso tudo não só a mulher se perdeu na sua identidade, na sua força, mas como o homem também se perdeu dentro daquilo que Deus tinha para ele. Porque ele começou a subjugar as mulheres, ele começou a viver fora do propósito de Deus, fora daquilo para qual Deus havia criado, um do lado do outro. Por que Deus não pegou da terra e formou a mulher? Por quê? Para não pegar algo diferente? A gente pode pensar dessa forma, para pegar da mesma matéria, para ser igual. Tirou da mesma matéria que ele havia feito o homem e faz alguém igualmente forte. E aí sim, ele viu que era muito bom. É sob essa ótica que os romanos e os judeus, essa ótica da filosofia do pensamento grego, que a cultura romana e a cultura judaica também foram estabelecidas. Porque os gregos eram muito admirados por conta da sua inteligência, da sua filosofia, das suas escritas, da sua ciência. E os romanos, quando eles conquistaram, o que eles fizeram? Eles preservaram a cultura grega. E os judeus também preservaram muito da cultura grega no seu discurso, nas suas escritas rabínicas. E essa visão distorcida sobre a mulher foi exatamente nesse contexto que Jesus veio. Foi exatamente nesse contexto em que a mulher não tinha valor. Foi exatamente nesse contexto que Jesus veio quebrando todas as correntes, trazendo para perto de si pessoas que jamais poderiam estar perto de alguém, de um homem e principalmente de um mestre. E eu gostaria de ler com vocês ali em Gálatas 5, capítulo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo vem trazer. É como se ele estivesse descortinando tantos anos e anos, milhares de anos, de histórias mal contadas, de questões erradas, e ele vem e fala para a igreja em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente vê que desde o nascimento de Jesus, Jesus liberta as mulheres e os homens desses pensamentos distorcidos pelo pecado. Para os ocidentais primitivos, a mulher só emprestava a terra. Quer dizer, ela emprestava o útero para a semente que o homem colocava. Isso só foi, esse pensamento só foi destruído depois que foi permitido que usasse corpos humanos para o estudo da medicina. Aí quando eles abriram as mulheres e viu que as mulheres tinham óvulos, até esse momento, o pensamento é de que a mulher era uma terra em que era colocado o sêmen, a semente. E toda a carga genética, toda a carga de vida, toda a responsabilidade, tudo que tinha a ver com a vida vinha do homem. A mulher só era um útero. E nesse pensamento, esse pensamento perpetuou por longos anos. E aí o que Deus faz? Desde lá do Gênesis, ele falou que da mulher sairia alguém que pisaria a cabeça da serpente. E quem é que Deus usa para que o Cristo, Jesus, viesse ao mundo?
uma mulher. Deus já estava mostrando antes do corpo ser dessecado. É assim que fala, dessecado, né? É, doutor ali, me deu um ok, então é isso. Antes de um corpo ser dessecado, Deus já estava falando ali que não era simplesmente, a mulher não era simplesmente uma terra, mas ela fazia parte da formação de novos indivíduos. E aí o Espírito Santo vem e usa exatamente uma mulher para trazer Jesus. Sem semente do homem. Só a ação divina a qual o Senhor agracia uma mulher para fazer parte. Desde o nascimento de Jesus, ele já vem quebrando paradigmas, ele já vem destruindo crenças, ele já vem trazendo a verdade. E é sob esse prisma da visão humana distorcida pelo pecado e o poder libertador de Jesus que eu quero falar com vocês nessa noite sobre algumas mulheres. A primeira mulher que eu quero falar com vocês aqui está ali em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13, que é a mulher encurvada. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Guarda isso. Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Quando Herodes reconstruiu o templo, ele reconstruiu o templo com compartimentos. E nesse templo de Herodes, ele fez uma porta no fundo do templo. Porque as mulheres não poderiam entrar e ela não poderia participar de todas as festividades, de todas as celebrações, só de algumas. E ela não podia entrar pela parte da frente. Ela entrava pelo fundo do templo, e ali em um espaço dividido com uma divisória que separava a mulher dos homens, ali ela poderia participar de algumas celebrações. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, exatamente nesse momento que as sinagogas começaram a ser construídas. Eles começaram a construir lugares para adorar a Deus, porque era inaceitável adorar a Deus na Babilônia. E essa influência da cultura, a influência desses pensamentos machistas, isso entrou também na construção das sinagogas. E as sinagogas elas tinham um lugar distinto para as mulheres. E o que Jesus faz quando vê aquela mulher encurvada? Primeira coisa que ele faz, ele chama a mulher à frente. Um lugar em que a mulher não poderia pisar. Um lugar onde a mulher não poderia estar. E aquela revolta dos fariseus não tinha a ver somente por Jesus ter curado no sábado, mas por Jesus também ter trago uma mulher à frente da sinagoga, porque ela não poderia estar ali. Existiam muitas indignações. Primeiro porque Jesus havia tocado numa mulher velha e encurvada. Segundo porque Jesus tinha curado no sábado, mas eles não iam entrar em questões de falar sobre a mulher que estava ali à frente da sinagoga. Mas eles levantaram questões a respeito do sábado. Quando Jesus endireita aquela mulher, quando Jesus cura aquela mulher, ele não está endireitando somente uma postura da mulher, ele não está somente curando a mulher, ele está endireitando a dignidade da mulher no serviço do templo, na adoração, no lugar da adoração.
A mulher jamais poderia pisar naquele lugar, mas Jesus, ele veio rompendo todas as barreiras, todos os limites culturais, todas as crenças, e alcança aqueles que necessitam, os necessitados. Ele não queria saber de muitas coisas, ele estava ali para cumprir a sua missão. Quando aquela mulher é endireitada, não somente aquela velha é endireitada, mas todas as mulheres são endireitadas na sua dignidade na adoração do templo. Todas as mulheres recebem espaço de adoração no lugar no templo. Jesus naquele lugar, naquele momento ele estava falando, aqui é seu lugar também. Porque vocês são igualmente fortes. Porque vocês são igualmente fortes. Eu estou trazendo vocês novamente para o lugar onde é de vocês de direito. Eu não estou endireitando somente a sua coluna. Eu não estou só trazendo cura física a você, mas eu estou restaurando toda uma cultura, todo um pensamento distorcido pelo pecado. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele nos endireita. O Senhor nos traz de volta para o lugar. O Senhor nos traz de volta àquele lugar que um dia nos foi roubado. Eu estava ouvindo essa canção que estava falando a tumba rompeste, essa música, ó quão lindo teu nome é. E eu falando que incrível. O Senhor, a ação da ressurreição de Jesus, ela rompe o véu e ela tira a pedra da tumba. É isso que o Senhor faz, Ele tira, Ele remove a pedra das nossas vidas. Ele rasga o véu que nos separa do lugar de onde nos é de direito. Ele nos traz novamente para o lugar da adoração. E Ele não faz isso somente com as mulheres, mas Ele faz isso com todos nós. Ele abre espaço da adoração para todos nós. O véu foi rasgado. A pedra da tumba foi movida. E nós temos acesso. Todos os milagres de Jesus, todas as coisas que Jesus fazia, tinham um propósito muito maior do que na cura. Do que no físico. Existiam questões emocionais que tinham a ver com o indivíduo, mas existiam questões culturais que tinham a ver com toda a sociedade. Libertação que o Senhor queria trazer numa sociedade inteira. Todas as coisas que Jesus fazia, ela não tinha o fim na própria pessoa, mas tinha algo muito maior do que as pessoas conseguiam imaginar, conseguiam perceber, conseguiam notar. Continuando, em Lucas 13, capítulos 14 a 17, a mesma leitura, só que 14 a 17, diz o seguinte: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Olha que horror. Olha o quanto aquelas pessoas estavam cegas, estavam fora do propósito, não conseguiam enxergar as coisas grandes que estavam acontecendo, estavam limitados nas suas próprias regras, nas suas regras humanas, egocêntricas. E aí a Bíblia continua falando. Então o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Esta mulher, uma filha de Abraão. Meus queridos, não existe precedente na escrita rabínica sobre filhas de Abraão. É falado de filhos de Abraão. Era falado de filhos de Abraão, mas jamais de filhas de Abraão. Sabe o que Jesus está falando naquele momento? Jesus está trazendo também um lugar para as mulheres na promessa. Jesus está restaurando a promessa para as mulheres. Aquela promessa que foi falada, que Deus falou, que deu para Abraão,
ela não se restringia somente para os homens, mas eram para as filhas de Abraão, porque o Senhor, Ele criou os homens e criou uma que é igualmente forte. O Senhor, Ele quer restaurar o lugar da promessa nas nossas vidas, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. E às vezes a gente fica vivendo na margem daquilo que o Senhor tem para nós. A gente fica vivendo à mercê das promessas que o Senhor tem para nós. Ficamos limitados a coisas terrenas, enquanto o Senhor tem coisas grandes para nos dar. Aleluia! Em nenhuma escrita rabínica havia um registro sobre filhas de Abraão. Mas o Senhor está ali, trazendo o lugar da promessa para as mulheres, restaurando aquilo, os planos dele, os projetos dele, trazendo, desvendando mentiras que foram instaladas na mente séculos após séculos, anos após anos. Jesus restaura a dignidade da mulher como pessoa e lhe mostra que ela era importante para Deus. A promessa de Abraão alcançava todas. Uma outra mulher que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite que está em Lucas capítulo 10, está bem pertinho, você pode acompanhar um texto que você já abriu. Uma das características da escrita de Lucas é que ele traz muitas histórias de mulher. Ele coloca muitas mulheres como protagonistas. E não só como coadjuvantes, como acontecia nos teatros gregos. Nos teatros gregos, as mulheres não poderiam falar, elas não tinham papel principal em nenhuma das peças. Elas não tinham uma fala. Os papéis que elas ocupavam eram os papéis piores, ou de mulheres traídas, ou de mulheres prostitutas, sem valor nenhum. E aí Lucas, quando traz o Evangelho de Jesus, ele começa a falar de mulheres. Irmãos, isso vai muito mais do que valorizar a figura feminina. Isso mostra o plano original de Deus para a humanidade. Isso é algo que quebra correntes. Isso é algo que nos aproxima um dos outros. E esse tipo de entendimento que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender, porque a gente conhece casos e mais casos de pastores que agridem suas mulheres, de filhos que falam para os pais: eu prefiro morar na igreja porque aqui você é outra pessoa. Porque ainda não viveram a verdade que liberta. Estão ainda aprisionados com crenças e paradigmas que foram estabelecidos na sociedade, que pegou aquilo como verdade. E o Senhor vem na sua palavra, trazendo dignidade para todos, mostrando qual é a verdadeira história, mostrando como que era o princípio de tudo, que ninguém é maior do que ninguém, que ninguém é menor do que ninguém, que diante de Deus todos nós somos iguais, que Ele não olha para nós falando do nosso cabelo, ou falando da nossa cor, ou falando da nossa altura, ou falando da nossa condição social. Não existe esse tipo. O Senhor não se relaciona com a gente dessa forma. O Senhor se relaciona conosco olhando o nosso coração. Olhando o nosso coração. E às vezes a gente fica ali escravizado, vivendo um pouco, vivendo como mendigos ainda, à margem de tudo que Deus tem para as nossas vidas.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Assentando-se também aos pés de Jesus. Estar aos pés de alguém era uma expressão do pupilo aos pés do seu rabino. Assim como Saulo cresceu aos pés de Gamaliel, a mesma expressão é usada quando Maria também está aos pés de Jesus. Na Mishnah, que é uma coleção de ensinos rabínicos, diz: não converses com mulheres. Quem conversa muito com elas traz o mal sobre si mesmo e negligencia o estudo da lei. E você fica imaginando que Jesus ele estava ali assentado e também aos pés de Jesus estava Maria recebendo os ensinos. Você imagina Maria sentada, um outro homem, uma outra discípula de Jesus, uma outra pessoa que estava ali encantada com as palavras de sabedoria, e também estava Maria. Mas o registro bíblico nos trouxe a figura de Maria, e não das outras pessoas que estavam ali também. A Mishnah falava que as mulheres não poderiam receber qualquer tipo de instrução da lei. Foram acréscimos rabínicos, comentários rabínicos, que falavam que a mulher não poderia receber nenhum tipo de instrução. Por isso que em algumas das cartas de Paulo existem muitas questões polêmicas a respeito do papel da mulher na igreja. Que a mulher não deve falar, tem que ficar em silêncio, mas existe um estudo incrível nisso. Quando Paulo fala da mulher ficar em silêncio, ele não está falando das mulheres, ele está falando de uma mulher específica. Não sei se vocês conhecem a história de Alexandre, o latroeiro, que Paulo fala a respeito de Alexandre e fala assim: olha, esse aí eu já entreguei para o diabo. Da mesma forma, Paulo estava falando a respeito dessa mulher especificamente. Não era que as mulheres deveriam ficar em silêncio, mas é essa mulher que estava trazendo confusão. Essa mulher deveria ficar em silêncio. Mas sabe como que Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, que Paulo fala o seguinte: ensina a verdade a ela. Paulo não estava entregando aquela mulher ao diabo. Sabe por quê? Porque Alexandre, o latroeiro, ele teve acesso aos ensinos, mas aquela mulher não teve acesso aos ensinos, porque a mulher era proibida de receber ensinos. Então Paulo fala a respeito daquela mulher para ela ficar em silêncio. Mas a cultura foi tão distorcida que não existe a compreensão da verdade. E por conta disso as mulheres ficaram em silêncio durante, até hoje, em muitas denominações as mulheres não podem ensinar. Por falta de compreensão da verdade. Eu fico imaginando se as mulheres não pudessem falar, pastor, a Igreja de Deus não tinha chegado no Brasil. Porque foi uma missionária chamada Matilda Pausen, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, enviada pela Igreja Calvário Pentecostal. E essa mulher pregou o Evangelho no interior de Goiás. Minha tia conheceu essa mulher, minha mãe conheceu essa mulher, que minha tia ainda é do tempo do Calvário Pentecostal. E essa mulher foi uma desbravadora. Largou tudo, largou o conforto da sua família e veio para o Brasil pregar a palavra. E ela era uma pastora, ela era uma pregadora, ela cuidava de pessoas, mas sabe o que foi necessário ela fazer? Se unir, entregar a igreja, aquela congregação que ela cuidava para a igreja de Deus, para que um homem liderasse, porque as pessoas não aceitavam
uma mulher pregando, por causa de más interpretações da palavra de Deus. Agora você imagina que quando o profeta Joel fala o seguinte: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos, mulheres e homens, e eles profetizarão. Imagina quantas mulheres não puderam profetizar porque estavam amordaçadas por mentiras lançadas pelo diabo, interrompendo a missão de muitas mulheres. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou para sermos livres, livres dessa mentira, livres de coisas que são lançadas sobre as nossas vidas. Se eu fosse escutar todas as palavras que já falaram a respeito de mim, jamais estarei aqui na frente pregando. De tantas palavras de incapacidade. Você é incapaz disso, você não pode. Você é desafinada, você não pode cantar, jamais. Se eu fosse ouvir as pessoas falando que eu era incapaz de cantar, eu jamais iria cantar. Mas eu recebi a verdade de Deus sobre a minha vida. Eu reconheci a voz do Senhor no chamado dele na minha vida e prossegui e avancei e estou vivendo tudo que Deus tem para mim. Porque o que me define não são rótulos, não é a cor da minha pele, não é o meu cabelo e nem é o piercing na minha orelha. É o meu relacionamento com Deus. E Maria estava ali aos pés de Jesus, como uma pupila de Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus. Irmãos, os pés de Jesus é para todos. Você pode viver aos pés do diabo. Você pode escolher viver aos pés do dinheiro. Você pode viver aos pés das séries. Você pode escolher viver aos pés da pornografia. Você pode escolher viver aos pés da mentira. Você pode escolher viver aos pés da droga. Mas existe um lugar maravilhoso para se estar, que é aos pés de Jesus. E ali Maria recebeu todos os ensinamentos do Mestre. E eu vejo que Maria foi muito mais do que Paulo, do que Saulo. Porque Saulo recebeu o ensinamento de Gamaliel. Mas Maria recebeu os ensinamentos do próprio Jesus. Ela estava ali na fonte. Recebendo da fonte. Ela sentiu o cheiro de Jesus. Ela tocou em Jesus. Se eu fosse Maria, se estivesse sentada ali aos pés de Jesus, eu estaria assim no pé dele. Porque eu sou uma pessoa de toque. Acho que Jesus ainda ia fazer assim com o pé, com cosquinha. Os pés de Jesus, para todos nós. E a última mulher que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é a mulher samaritana. Que está em João 4. E esse relato bíblico registra a maior conversa, o maior diálogo de Jesus com alguém. E é incrível Jesus escolher alguém 3 vezes improvável. Uma mulher, uma samaritana e uma adúltera. Aquela que era mulher, samaritana e adúltera. 3 vezes improvável. Jesus escolhe bater o maior papo relatado na Bíblia com alguém. E nesse relato de Jesus, ele traz uma das verdades mais gloriosas da Bíblia. Um dos eu sou, que é é a coluna dorsal da escrita de João. João, ele fala de Jesus sendo eu sou. Em várias formas ele sendo eu sou. E nessa história aqui com a samaritana, ele fala, eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. E uma das maiores revelações nesse papo que Jesus tem com essa mulher é quando ele fala que Deus é Espírito.
E aqui muitas coisas são quebradas, questões culturais são quebradas, porque as pessoas estavam apegadas em adorar o Senhor no templo, como se Ele se manifestasse só ali naquele lugar, ou adorar o Senhor no monte, ou adorar o Senhor de joelho, ou adorar o Senhor se autocomesurando. Eu acho que é essa palavra. E as pessoas tinham a adoração como se fosse uma forma. E aí Jesus revela para a mulher que a adoração não era uma forma, não era um estado, era quem você era. Era a sua verdade. É você por inteiro, não é você por partes. Não é você fracionada, não é você num instante, não é você num lugar, não é você de um jeito, mas é você por completo. É quem você é. São as verdades do seu coração, as suas crenças, os seus valores, as suas ações, as suas palavras, o seu caminhar, isso tudo somado é um adorador. E ali Jesus, ele passa um tempo conversando com aquela mulher e dando espaço para que aquela mulher fizesse perguntas. E ele responde. E aquela mulher faz perguntas, e ele responde. E aquela mulher faz perguntas, e ele responde. Meus queridos, o Senhor, Ele quer passar tempo de qualidade com a gente. Se você tem perguntas para fazer, Ele tem respostas para te dar. Se você tem questões em aberto na sua vida, pontas que ficaram desatadas, situações que não ficaram resolvidas, questões que ficaram em aberto, o Senhor tem resposta para você. Questões do seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com quem for. Se existem perguntas em seu coração, na sua mente, o Senhor tem respostas para te dar. E você imagina aquela mulher samaritana, que não tinha acesso ao ensino. Ela cheia de dúvidas, ela cheia de questões. Mulher já fala muito. Imagina ela e ali enchendo o Senhor de perguntas. E o Senhor com palavras de sabedoria e totalmente recheadas de amor. Ele responde pontualmente a cada uma. Não importa o que disseram a seu respeito. Não importa os títulos que colocaram na sua vida. Existem pessoas que se acham tímidas, se acham incapazes. Não, eu não posso falar porque eu sou tímida. E na verdade a pessoa nem é tímida, foi um rótulo que colocaram nela e ela aceitou aquilo como fosse verdade na sua vida e não consegue se desenvolver profissionalmente, não consegue desenvolver no relacionamento, não consegue se desenvolver no ministério, porque aceitaram aquelas mentiras como verdade. Mas o Senhor está aqui nessa noite falando para todos nós, você pode, porque eu sou quem te capacito. Quando a gente estava cantando aquela música, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e falando ainda que a figueira não floresça. E o Espírito Santo falou ao meu coração, é porque eu te fortaleço para ter alegria. Não é pela sua própria força, não é pela sua própria capacidade, é eu que ajo na sua vida. Então, as coisas que disseram para você e as coisas que você aceitou na sua vida, o Senhor está aqui para te dizer, é mentira. Porque eu te capacitei com espírito de ousadia. O Senhor nos chamou para governar. O Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para conquistar. O Senhor nos chamou para avançar. Saia do lugar que você está. Saia da mornidão espiritual que você está. Saia deste lugar que te paralisou por conta das mentiras que foram lançadas sobre a sua vida. Saia deste lugar e receba a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida.
Não se limite às mentiras. Não se limite a rótulos. Se aquela mulher tivesse corrido naquele momento, um judeu se aproxima, eu vou sair porque eu sou pecadora, eu sou mulher, eu sou samaritana. Eu vou fugir daqui porque ninguém se aproxima de mim para me dar algo, só querem de mim, só querem me tirar. Aquela mulher estava acostumada a ser sugada, ser explorada, ser abandonada, ser desprezada. Mas chegou alguém diante dela que estava ali para dar a ela muito mais do que um copo d'água. Estava oferecendo a ela a própria fonte da água da vida. Não se limite a viver de poços parados, a beber água de poços parados. Não se limite a viver bebendo água de fontes secundárias. Ele é a água da vida. Para a liberdade foi que Deus nos libertou. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite, lendo novamente o texto ali de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra na sua vida. E nós que somos igualmente fortes, nós temos muito para fazer, temos muito o que conquistar. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Aleluia, Senhor. Quero convidar um louvor para vir aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, eu quero que você olhe para dentro de si. Se você tem um sonho de fazer psicologia, se você tem um sonho de fazer direito, se você tem um sonho de abrir uma empresa, se você tem um sonho de casar, se você tem um sonho de sair de onde você está, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui para te ajudar a conquistar os sonhos. O Senhor está aqui para te impulsionar. Jamais o Senhor vai nos segurar, jamais o Senhor vai nos prender, mas Ele está aqui para nos impulsionar. Se você olha para si mesmo e se define pela cor da sua pele ou pelo seu nível de instrução, se define pela sua classe social, se define pela sua conta bancária, se define pela sua forma de falar, eu venho aqui te dizer que Deus tem mais para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e começasse a trazer diante da cruz do Senhor todos os rótulos, todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida, todas as mentiras que foram lançadas sobre a sua vida e que você acredita nisso como verdade. Comece a colocar aos pés do Senhor, que o Senhor está aqui para te libertar da escravidão. Aleluia, Jesus. O Senhor vai sondando, o Espírito Santo de Deus, os corações. Senhor, tira, ó Deus, toda mentira. Tira, Senhor, toda palavra que foi lançada e que tem impedido os teus filhos de avançar, que tem nos impedido, Senhor, de governar, que tem nos impedido, Senhor, de conquistar coisas grandes. Ah, Senhor,
Não é o gênero que nos define, não é a cor da nossa pele, não é o nosso cabelo, Senhor, não é a nossa voz, não é a nossa capacidade intelectual, mas é o nosso relacionamento íntimo contigo, Senhor. Nós não vamos mais viver limitados, ó Pai amado, às coisas que nos disseram, às coisas que nos falaram, mas nós queremos viver as coisas grandes que o Senhor tem para nós, ó Pai, nos faz avançar, ó Deus. Aleluia. Pode adorar o Senhor com essa canção.